Beleza, galera? Bora fazer outro vídeo aí? Hoje nós vamos falar sobre chuva de granizo. Essa época do ano aqui em São Paulo, nós estamos muito propensos a esse tipo de tempestade que amassa o carro todo. Então nós vamos falar um pouco sobre esse trabalho aí de martelinho de ouro em chuva de granizo. Acompanha o vídeo aí. Então, galera, essa época do ano aqui em São Paulo costuma dar essas tempestades com chuva de granizo, e aí pega o carro todo, e aí são diversos tipos de carro. Então nós já viemos aí de 2 a 3 semanas para trás fazendo esse trabalho com bastante intensidade, uma média aí de 1 carrinho por dia, às vezes 2, às vezes um carro mais abatido de pedra leva aí 2 dias para fazer o trabalho, mas em média 1 carro por dia, bem trabalhadinho, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Esse carro é um carro nem dos mais difíceis, nem dos mais fáceis. Eu diria que é um carro intermediário, um valor de R$3.000 cobrado, e leva, né? Eu não peguei nele direto ainda, mas em média aí 8, 10 horas de trabalho no máximo. Pegou. Lembrando que esse carro é um carro hatch. Na hora de dar o orçamento é muito importante isso. O carro hatch, ele tem apenas essa parte da tampa da mala, é uma região menor para se trabalhar do que a tampa de um carro sedã como esse aqui, né? Então na hora de cobrar, o carro hatch, ele é um pouco menor, tem a tampa pequena e uma área mais fácil de trabalhar, mais rápido. Então aquele carro é muito mais rápido de fazer do que esse, porque aquele acesso é melhor e a tampa é menor. Um carro desse, para mim, ele pegaria muito mais as laterais, que são maiores, a tampa traseira, que é uma região de acesso ruim e um trabalho mais lento. Fique sempre atento, porque a chuva ela pega mais do lado direito ou do lado esquerdo. Vai pegar sempre o carro de um lado, ele vai ser mais afetado. Nesse caso, a chuva pegou mais aqui do lado esquerdo, pegando um pouco, ó, pegou mais as colunas. Então eu tenho bastante amassadinho nas colunas para fazer também. A parte de cima das portas. O capô já está praticamente pronto. Eu deixei alguns pontos marcados, que são locais onde eu vou ter que fazer pequenas correções. E essa região é uma região muito fechada do capô, onde eu tenho aqui uma chapa dupla, o interno, né? Que seria o reforço desse ponto de apoio aqui, ó. Então a ferramenta nós não temos acesso para chegar lá pelas partes internas, e eu vou aproveitar e fazer esse trabalho no momento em que eu estiver usando a cola para fazer as colunas. Eu já aproveito e faço essa parte também, porque aí eu vou deixar por último toda essa parte de cola. Então eu já vou eliminar o capô, que já está praticamente pronto. O teto aqui, vamos dar uma olhada. 1/3 dele aqui já está praticamente pronto também. Aí aqui a parte das travessas eu ainda vou fazer. Então estou fazendo essa região, agora eu vou um pouco mais adiante e na sequência eu vou para o lado de lá. Aí vamos ver como é que esse trabalho, esse trabalho pode ser executado. Depende um pouco. É muito importante que você tenha um jogo de ferramentas muito eficiente, porque o granizo é o que vai exigir uma quantidade de ferramentas e ferramentas específicas para esse tipo de trabalho. Porque eu vou ter o teto amassado em todas as partes, a tampa da mala amassada em todas as partes, o capô amassado, as 4 portas. Provavelmente eu vou ter algumas pancadinhas que eu vou ter que ter ferramenta para trabalhar, então, em todas as partes do carro. Principalmente as partes que eu costumo dizer que estão olhando para cima, né? Tudo aquilo que está olhando para cima tem uma tendência, ó, de tomar, já aqui já quase não pega, só se a chuva for uma chuva lateral, né? O que acontece também. Mas isso acontece mais em outros países, né? No Brasil não tem essas chuvas com tanta intensidade. Então não pega tanto a lateral do carro. Mais a parte superior, aquilo que está olhando para cima. Aqui eu vou utilizar bastante alavanca pequena lá,
o Capu, que é uma região de bastante estrutura e bastante travessa, várias alavancas pequenas, como essa daqui, ó. Essas rabos de peixe, nesse tipo de trabalho, ó, eu diria que é praticamente impossível fazer esse tipo de trabalho sem essas ferramentas que são chamadas de rabo de peixe, pádua, né? Rabo de baleia. E usamos muito essas alavancas menores. Com formas e tamanhos diferentes para conseguir chegar, né, em regiões, ó, em regiões, dá uma olhadinha aqui no canto, dependendo da curvatura local do amassado, a gente vai mudando a dobra da ferramenta. E para quem acompanha o nosso trabalho aí, para não dizer, eu estou utilizando apenas 2 alavancas, usando o kit supremo todo e com apenas essas 2 alavancas que não fazem parte do kit supremo. Eu diria que são alavancas extras. O restante, todas as alavancas do kit supremo. Com essa ferramenta eu consigo fazer qualquer tipo de carro, né, e o granizo todo. Vamos ver como é que esse trabalho vai ser feito? Então, nessa parte do teto, aonde eu não tenho as travessas e eu consigo entrar, né, com a mão livre aqui embaixo, nós trabalhamos muito. Eu vou fazer alguns aí para que vocês vejam como é feito. Mas antes eu queria falar um pouco sobre os pinos. Que aqui eu vou utilizar a mão esquerda segurando o pino e o martelo por baixo para levantar o defeito. Só que logo que eu pego o carro, por exemplo, aqui um HB20, um tipo de chapa, uma resistência. Ali um Honda Fit, que eu já fiz ele inteiro. É um outro tipo de chapa, um pouco mais macia do que essa. Então nos primeiros amassados, eu tenho diversos tipos de pino. Eles podem ser parecidos, porém a ponta é diferente. Deixa eu tirar o martelo aqui, ó. Esses 2 pinos têm o corpo igual, mas um tem a ponta achatada e o outro arredondada. Esse aqui levanta uma região um pouco maior do que esse. Esse, para fazer um acabamento mais fino em alguns amassados que são maiores, e eu preciso às vezes levantar e abaixar até eu conseguir equalizar, em alguns momentos eu começo com esse e finalizo com esse. Mas isso não é muito comum, é só em alguns trabalhos. Antes de eu iniciar o trabalho, eu faço um pouco com esse, que é de nylon ponta arredondada. Esse é nylon com ponta achatada. Esse é um nylon com ponta achatada, só que ele tem o corpo mais fino e uma ponta menor. E esse é um pino de acrílico com ponta, parece que é arredondada não, mas a ponta é levemente chanfrada aqui, achatada. E esse é um pino de estanho que no granizo eu uso muito pouco, mas faz parte aí do meu conjunto de pinos para esse tipo de trabalho. E isso também não é um padrão, isso é um padrão meu, tá? Com esses daqui eu me sinto feliz e consigo fazer o trabalho, né, um excelente trabalho que atende a expectativa do meu cliente. Mas no dia a dia vocês vão ver aí alguns pinos diferentes. Tem martelinho que trabalha com pino de madeira. Eu particularmente já usei e não gosto, né? Aí são algumas, como o trabalho de martelinho, são muitas ferramentas manuais, a gente acaba desenvolvendo muita intimidade com as nossas, né? Com aquelas opções que nós temos ao longo do tempo. Então vamos ver, eu vou fazer um pouco aí para que vocês vejam. E nesse caso eu estou usando esse pino e ele está encaixando muito bem. E eu vou dar um outro exemplo aqui, eu tenho a baqueta, né, ó. Essa baqueta, ela é uma extensão, ela é um martelo, né, que eu diria que trabalha aqui na horizontal. Eu utilizo ele nesse sentido. Às vezes algum amassadinho um pouco mais longe, que a luminária está me mostrando, e ele está lá do outro lado, só falta um acabamento leve, eu consigo ir direto com a baqueta levantando. Esse lado para acabamento e esse lado para minimizar um trabalho, né? No granizo também eu acabo utilizando em alguns momentos e ela sempre está aqui em cima do meu carrinho. Então, praticamente esse trabalho todo, até agora eu já fiz aí boa parte dele, são as ferramentas que eu utilizei aqui. E as ferramentas, tudo que você está vendo aí, está disponível no site, no shoprgolden.com.br.
é um trabalho que, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho a minha opinião. Na minha opinião, o granizo é o trabalho mais fácil para martelinho e o melhor remunerado. Na minha cabeça, é um monte de amassado pequeno, fácil de fazer. Mesmo os maiores ainda não são nada comparado àqueles trabalhos que, para quem assiste nos nossos vídeos e está inscrito no nosso canal, quem não for, se inscreva e acompanhe lá. Aqueles trabalhos maiores que eu tenho postado nos vídeos lá, são trabalhos de 2, 3, 4 horas de trabalho. Todos eles são muito mais difíceis do que qualquer amassado que tenha nesse carro. Então aqui é uma questão de paciência e persistência, mas é um trabalho relaxante. Para quem curte uma música, essa hora que esse trabalho que eu estou fazendo aqui, ó, é hora de colocar um fonezinho de ouvido e ó, deixa fluir. Se tiver alguém, é um trabalho também legal de fazer, esse trabalho em dois, eu tô de um lado, o amigo do outro, a gente consegue trabalhar conversando o tempo todo, porque a gente trabalha e entra num piloto automático. Então, a outra parte do trabalho, a parte mais lenta, é o trabalho da cola. Aí é muito importante que você tenha uma diversidade, olha. Aqui eu tenho uma diversidade, uma quantidade grande de ventosas, ó, redonda, retangular. Elas dão aderências, né? Elas têm formas e aderência diferente pelo seu tamanho, né? Então aqui, ó, você imagina a quantidade de amassados que tem na região, ó. Aí vocês vão ver alguns deles, ó. Alguns amassados. Tem que estar bem posicionado para poder enxergar na luminária onde está o centro do defeito. Aplico a cola na ventosa. Colo exatamente no centro. E aí depende um pouco do tamanho do amassado, eu utilizo ventosas diferentes. A retangular, mas as mais comuns são essas redondinhas. Como eu disse, na minha opinião, né? E eu trabalho com várias ao mesmo tempo.
como nós falamos, o tempo ele é muito importante nesse tipo de trabalho. Por exemplo, essa chuva de granizo que ocorreu aqui na região me trouxe uma demanda grande de trabalho. Então, tem algumas possibilidades que também nos ajudam a capitalizar melhor. Por exemplo, se você não estiver dando conta para atender toda aquela demanda que está ocorrendo naquela região, você pode estar recebendo, captando o orçamento, fecha um valor legal com o cara para que ele faça com você, mas você começa a criar uma agenda, um por dia, um a cada 2 dias, e você recebe uma parte, 1/3 do valor do carro e fica programado para aquele dia. E eu consigo fazer isso muito bem com os clientes, porque é importante para mim ter o tempo suficiente para fazer um trabalho com calma, de qualidade, com muita precisão, e o cliente fica garantido com aquela vaga agendada. E o sinal que ele me deu é para que eu não fique aquele dia parado naquela agenda. E isso faz com que eu consiga pegar uma maior quantidade de trabalhos naquela época. E aqui no trabalho da cola, ó, eu tenho aqui ó, 2, 4, 6, 8 ventosas aplicadas. E eu tenho várias outras aqui, ó, limpas, sem cola. Então agora eu vou puxar essas uma por uma. E aí, ó, mais uma dica. Agora eu vou aplicar mais algumas para puxar novamente. Ó, já apliquei o álcool nelas, deixo aqui do lado. Já pego mais um punhado das outras. Alguns amassados já voltaram, mas a cola não estava muito quente. Mas aí a dica que eu quero dar é o seguinte, ó. Enquanto eu estou aplicando essas, agora eu tenho um tempo. Agora ela está secando e eu tenho que esperar um tempo até que a cola seque para ter a aderência necessária. Aí é hora de eu ganhar tempo. Agora eu venho aqui, ó, e limpo as outras ventosas. Então você trabalha tecnicamente com duas remessas de ventosa. São pequenos detalhes, né, que nos fazem ganhar um tempo. E aí, como eu disse, tempo, quando você tem demanda grande de trabalho, tempo é dinheiro. Esse tempinho, né, curto que eu ganhei, repetidas vezes, porque eu vou ter que repetir esse processo algumas dezenas de vezes, às vezes até uma centena de vezes, até que eu consiga eliminar todos os defeitos. E aí eu consegui enxugar meu tempo, para que eu consiga ser mais produtivo e capitalizar mais. Aqui já deu o tempo suficiente, ó. E aí nesse trabalho aqui, já puxou quase que o amassado todo, sem ter que baixar o positivo. Aqui criou um leve positivo. Ó, e ainda ficou um negativo bem pequenininho. Agora, esse é o processo da cola. Eu vou repetir novamente. Vou fazer isso até que eu consiga o resultado que eu quero. Aí a cola tem que estar numa temperatura legal, as ventosas, uma cola boa, uma ventosa de boa qualidade. É isso que vai fazer com que você tenha um menor tempo e uma qualidade legal nesse trabalho da cola. Mas é a parte mais lenta, na minha opinião, do trabalho. Beleza, galera? Esse trabalho também pode ser feito, né? Nem todos os martelinhos, os profissionais, trabalham, né, com essa técnica de levantar o defeito com o martelo pino. Então outra possibilidade é utilizar algum tipo de apoio ou suporte
para trabalhar com as alavancas. Então eu trabalhei com martelo e pino até onde o meu braço alcança. Nesse carro até daria para eu fazer todo o trabalho no martelo e pino. Mas eu vou demonstrar, por exemplo, um carro maior, que tem um teto mais largo, eu não alcançaria lá no meio. Aí nós temos que utilizar alavancas, alavanca ou também chamado como cambão, né? Aí eu vou utilizar esse gancho como um apoio. Entro com a alavanca por ele. E alguns amassados eu tenho que fazer com essa técnica. Mas tem martelinhos que só utilizam essa técnica para levantar. Também é bastante eficiente e tem alavancas específicas para esse tipo de trabalho. São alavancas com ponta dupla, eu tenho também, mas não está aqui no momento, com ponta tripla ou com 4 pontas, né? Que aí me permite, na mesma ferramenta, eu tenho 4 possibilidades de pontas para dependendo do tipo de granizo. Tem amassados que são maiores, amassados menores. Então às vezes você começa com uma ponta e finaliza com a outra. Então isso também é muito comum no universo aí do martelinho, nas ferramentas que a gente chama aí de cambão. Aí pode acompanhar, vou fazer alguns aí com essa ferramenta. Opinião minha, tá? Como eu disse, eu não sou o dono da verdade. É somente a minha opinião. Eu prefiro trabalhar com martelo e pino. Aonde der para trabalhar com martelo e pino, eu não entro com alavanca. Porque no meu caso é muito mais rápido e eu tenho aí uma eficiência maior no trabalho. Visando o quê, né? Vamos imaginar, eu estou fazendo aí em média, né, com bastante trabalho, um carro por dia. Tem casos que eu levo 2 dias, mas tem casos também, como aquele Honda Fit que está aqui perto da gente, que eu consigo fazer 2 ou 3 carros daquele no mesmo dia. Mas no martelo e pino, eu trabalho numa velocidade maior. E isso, o tempo é muito importante. Vamos imaginar que eu estou cobrando em média aí, como eu disse para vocês, valor médio. Essa semana eu fiz carro de 2,5 e fiz carro também de 5 mil reais, que é esse Honda Fit que está aqui perto da gente, que daqui a pouquinho ele vai ser entregue. A cliente está vindo buscar. O Honda Fit foi cobrado 5 mil reais. E naquele caso daria para fazer 2 carros, até mais por dia. Porque era uma lata mais fina, um acesso excelente e a velocidade de trabalho, a quantidade de amassados eram menor também. É porque cada caso é um caso, né? Tem pessoas que tomam a chuva de granizo, acelera para chegar em casa, aumentou a velocidade, o amassado é mais forte. Tem aquele que para o carro e entra embaixo de uma árvore, diminui a quantidade de amassados. Tem aquele que consegue parar metade do carro embaixo de uma fachada, né, de algum local coberto e pega só uma parte do carro com a chuva. Então cada caso é um caso e nós avaliamos separadamente para dar o preço. A ideia é cobrar um preço justo por um bom trabalho, mas gira em torno de 3 mil reais por carro, pensando aí um pelo outro, tá? É o melhor trabalho, eu diria que é o melhor universo, o melhor ambiente de trabalho para o martelinho ter uma boa renda. E eu não diria que é um trabalho menos sacrificante do que o street, que é esse trabalho que se faz na rua, indo buscar o cliente, né? Ou mesmo na oficina. Eu faço aqui amassados diversos, né? Ora é uma tampa de mala, ora é um paralama, um bico de capu. Esses trabalhos são um pouco mais, eu acho que exigem um pouco mais de ferramental e experiência. Beleza, galera? Então vamos ficando aí. Para vocês que acompanham nossos vídeos, fiquem atentos, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E isso nos motiva para fazer mais vídeo e postar conteúdo para vocês tirarem um proveito, ou mesmo fazer um comparativo com aquilo que você já faz e saber se estamos na mesma linha de raciocínio. Se inscreva lá no canal, um grande abraço, até o próximo vídeo.